Galera, vamos acompanhar o Alexandre Matos falando tudo sobre a temporada e sobre contratações do Vasco, né? O Vasco, que muitos aí estão falando que o Vasco tá quietinho, não tá fazendo muito movimentos no mercado, mas o Alexandre Matos já falou como que vai ser a postura do Vasco nessa temporada de contratações, de novos jogadores deve estar chegando para compor esse elenco do Vasco. O Vasco não quer passar sufoco novamente em 2024 e por isso o Vasco está atrás de novos jogadores e vamos acompanhar, né, o que o Alexandre Matos tem a falar sobre essa temporada do Vasco, expectativa para o Vasco nas competições e também sobre contratações. Eu vou deixar o link na descrição também, galera. Crédito, direitos autorais, SPN do Grupo Disney. Como é que vai ser agora? É o Vascão do Xandão. Meu Vamos Deus. lá. Sobre a escolha, sem dúvida, isso aqui, né? A camisa, a tradição, o tamanho, o desejo de contribuir, de participar de um projeto que eu entendo que é um projeto que tem tudo para crescer, né? Tudo para conquistar o protagonismo, que é o desejo. Eu não disse especificamente de qualquer nome de jogador que queira ou não ficar. Eu disse que aqui no Vasco hoje fica quem está integrado, quem quer, quem tem vontade, quem entende que o Vasco é o maior lugar do mundo para se trabalhar, que o Vasco é. Então, eu não citei isso para citar nome de jogador nem nada. Se algum jogador sair, ele vai sair porque é bom para o Vasco e porque também tem um desejo de jogador. Jogador nenhum vai para lugar nenhum que não queira ir. Título, ele vem com um projeto sério. E projeto de médio a longo prazo. Então, o Vasco vai conseguir conquistar seus títulos, mas o Vasco vai saber por que vai ganhar seus títulos. Esse é o Vasco. É isso que eu venho dizendo de aqui dentro nós temos que ter isso, modo mundo e tudo, que esse é o Vasco. Né? Ninguém vai entrar aqui e falar, não, eu não tenho condição de ganhar o título. Não. Nós temos condição e nós vamos fazer o melhor possível para isso. Será que o torcedor do Vasco já não teve paciência demais na vida? Vai ter que cobrar mais um pouquinho? A vida é sobre paciência, não é? Tem que ter paciência. Para alguns é só sobre paciência, né? Mas posso te fazer uma pergunta? Você que tem fontes ali... Não, em todos os lugares. Em todos os lugares, mas especialmente no Rio ali. Não, mas como é que funciona isso agora? Porque quando você fala sobre Alexandre Matos, eu não sei, né, se o torcedor vascaíno pensou nisso. Pô, Alexandre Matos, Palmeiras, Cruzeiro, aquela coisa de sai do Cruzeiro, vai para o Atlético Paranaense, leva o Vitor Roque títulos, tal, contratações. Aí, primeiro discurso dele, olha, temos que ter paciência. Aí você pega o histórico da SAF, contrata, não contrata, tem um aporte em setembro, não, tem que antecipar, não cumpriu com algumas cláusulas. Como é que funciona isso na cabeça lá do torcedor vascaíno, lá do Rio especialmente? Como é que funciona? O que eles podem pensar agora, depois desse discurso? Pois é, eu lembro quando a gente estava aqui nessa bancada, quando foi anunciada a chegada do Matos, que ficou aquela coisa agora, o novo Vasco, vai contratar, a gente falava, não é bem assim. A política de contratação do Vasco, ela não é uma política que do Vasco, do Alexandre Matos do Palmeiras, do Alexandre Matos de outros clubes, do Cruzeiro daquela época. Tudo ali tem sido muito criticado, inclusive, porque você tem uma proposta e leva para cima, o trâmite não é fácil, o diálogo com a 777 é demorado por uma questão até física, bate nos Estados Unidos, volta, tramita com eles, vale, não vale, então tudo ali acaba sendo um pouco mais demorado. Então, isso é só um reflexo do que se falava. Só que é claro, quando você vai ao mercado, eu acho que o que está na cabeça do torcedor do Vasco é um eterno ponto de interrogação. Você lembra aquele discurso lá atrás, quando a 777 assumiu? Não vai mais entrar em campo contra o principal rival, contra o Flamengo, com um déficit de investimento. Isso já acabou, né? Até agora, não, mas então, só para explicar tudo, o grande ponto de interrogação. Até agora não se viu isso. Não vai mais aquela realidade de luta contra o rebaixamento. Não se viu isso. Não vai mais ser um clube que vai ficar... Não se viu isso. Agora chegou o Alexandre Matos. O discurso dele não bate, por exemplo, com o discurso do CEO recentemente, de que ia contratar, que ia ser diferente. Então, parece que tem dois Vascos ali. É um Vasco que quer dizer que a coisa vai mudar e é o Vasco da realidade. E a realidade é essa aí. O Vasco não é um clube que tem um caixa, por exemplo, como o do seu principal rival, que foi o comparativo lá atrás, que vai chegar e vai pagar 80 milhões de reais à vista num reforço. Não é. Só que isso também começa a impactar no trabalho do Alexandre Matos. O Alexandre Matos sempre foi reconhecido por ser um grande negociador. Fazer grandes negociações, né? Ele dá um chapéu para tirar um Dudu que estava quase certo do Corinthians, levar para o Palmeiras. Ele é um cara que monta timaço. O pessoal vai na China buscar o Borja. Esse Palmeiras que está aí, tem muito do mato, as contratações. E agora ele se vê diante de uma outra situação. Mas
ele precisa saber também qual história contaram para ele quando ele foi contratado. Que ia ser assim? É de fato um projeto a médio e longo prazo? Ele acredita nisso ou é só para acalmar o torcedor? Porque se de fato for um projeto a médio e longo prazo para equilibrar o clube e você ser mais forte e mais sólido, que é o que ele fala, né? Não adianta ganhar um título agora e depois a coisa degringolar, que a gente já viu muito isso. Eu acho que o discurso pode ser interessante, só que o torcedor que está há 2 anos aí esperando quando é que essa SAF vai virar uma grande... O torcedor quer ganhar, né? Quando é que vai ser, de fato, uma grande mola para vitórias? A gente está falando... É o segundo ano. A gente tá, vai completar 2 anos, porque foi no final de 2022, que tem toda aquela... Então foi no final da Série B. Né? Então esse ano vai fazer 2 anos. Posso jogar mais uma pimentinha aí? Claro. Existe a possibilidade de troca de SAF? Não, Zé, Venda? Porque você sabe do que eu estou falando. A troca assim, de né? SAF, ela está muito mais na possibilidade... Como é que pode acontecer uma troca de SAF? Caso eles não façam aporte. O aporte eles estão fazendo, com atraso, no prazo de 30 dias depois do que é estabelecido. Isso está acontecendo, não é o problema de agora. Tinha muito aquele papo, se for rebaixado, a SAF perde um pouco de autonomia para escutar um pouco mais o clube, teria que trocar o comando. Não foi o que aconteceu. Então a troca de SAF está muito mais no campo da especulação hoje. A realidade é, o Alexandre Matos hoje não tem um caixa que ele já teve em outros momentos. Ou até não tem uma liberdade para contratar de quando ele não tinha caixa. Tinha clube que ele não tinha caixa, mas ele tinha liberdade para fazer dívida, montar time, porque depois isso poderia ser revertido em dinheiro que entrasse. Hoje ele não tem isso e o trâmite é mais demorado, é mais burocrático. A realidade do Vasco é essa. Eu acho que a coisa vai ser um pouco mais tortuosa do que se imaginava. Do prestígio dele, talvez, do nome dele, mas aí o currículo dele para... O prestígio vale até o combinar com você. Aí tem que bater lá em cima, na 777, dizer que vale a pena. Eu acho que é um pouco mais tortuoso do que pensaram quando veio aquela empolgação do Alexandre Matos chegou. Vai montar um grande time, porque ele é um grande negociador. Tem que ver o contexto que ele está inserido. O contexto que ele está inserido é de uma 777, falando do ponto de vista um pouco mais distante, cautelosa, de investimentos pontuais, trouxe o zagueiro agora, né? O João Vitor, por enquanto é isso, precisa de muito mais gente para tornar esse elenco mais qualificado. Então, não deu esse passo. Aonde que estão as principais necessidades do VAR? Vamos lá, tem que ir com calma, mas a calma Mas você tem que ter prioridade. Você fala necessidades para quê? Necessidades por posição. Mas você quer para quê? Volante, Disputar o quê? Ponta. Para disputar campeonato Não, brasileiro. minimamente. Conseguir o quê no campeonato? Essa é a questão. Para não passar sufoco. Tá. Perfeito. O Vasco precisa hoje... O Vasco planeja um ano para brigar por Libertadores. Qual é o planejamento? Eu não sei. Não, o Vasco precisa de um volante e de um ponta de qualidade. O Vasco está perdendo o Gabriel Peck, que foi um dos principais jogadores do ano passado, né? Está sendo negociado, a informação. Por mais que o Matos diga que ainda conte com ele. O Vasco precisa de um volante e de um ponta, para ser minimamente competitivo. Ainda assim, ele vai estar atrás de muita gente. Olha para o lado, um time que brigou contra o rebaixamento nessa última temporada do Bahia. O que o Bahia está fazendo em termos de mercado? Segura. Não, e tá voando, cara. Everton contrata Ribeiro. quem tem muito potencial, Claro. promete investimento. Então o cara olha para o lado e fala, pô, parece que aquela SAF ele é diferente da minha. E esse é o comparativo. O Vasco ele não olha só para o Flamengo, o Vasco ele não olha só para o Rubro Negro, para o Tricolor, ele olha para a SAF do lado. Olha o que o Bahia está fazendo que o clube ainda não fez. Então acho que... O Vasco dá para olhar para a SAF do Botafogo também, né? Que embora tenha decepcionado por ter perdido o título, Mas aí eu vou colocar uma situação, eu não entendo muito, vou colocar para o Birner, porque o Birner tem mais conhecimento sobre isso. A diferença, e aí eu não sei, eu vou olhar como torcedor e o Birner pode me... por favor, a opinião do Birner. É o seguinte, você está olhando SAF, quais são os clubes da SAF do Vasco pelo mundo? É o Genoa, né? Genoa. E tem mais um aí, mais não um. tem? Quais são... Everton. Que aliás vai ganhar um bom aporte de dinheiro agora, né? Aí você pega a SAF, aí você pega a SAF do Bahia. Quem é o dono do clube? Quem é o dono da SAF? O Grupo City tem um percentual. Aí você pega a SAF do Textor. Como estão os clubes do Textor? Quais são os clubes em termos de grandeza, em termos de... O que eu estou querendo, não sei, né? Eu acho que há um trabalho muito mais consolidado em termos de, por exemplo, do City, em termos de estrutura de começo, meio e fim, para você construir uma equipe. Só olhar o Girona. Do que propriamente a SAF do Cruzeiro Vasco. Também, que é o Ronaldo Valladolid, né? Sim, mas é mesmo... o que eu estou querendo dizer é, você vê a diferença dos resultados em relação a isso. Eu não sei se a impressão que dá é que essas políticas, essa forma de dirigir futebol ou de construir SAFs, né, times dentro das SAFs, existe uma diferença muito grande. Então, você vê o Bahia, o que ele está fazendo, no primeiro ano de SAF, agora você já começa a construir um time mais forte, você percebe o que vai acontecer.
E você vê esses times, por exemplo, a SAF do Botafogo, a SAF agora do Vasco. Como estão os times? Recentemente a SAF do Gênova, né, que é o 777, que está lá brigando com o Precioso, me parece, na justiça, pelo que eu li. Eles querem devolver a SAF, porque o Precioso está cobrando uma coisa e eles estão falando que o Precioso escondeu dívidas e tal. E aí a gente vê a diferença. Eu acho que aí o torcedor vascaíno pode, e torcedor olhar nessas duas SAFs e ver a diferença. Aí eu queria saber do Bira, seu raciocínio, que é mais ou menos, mim, ele conhece mais, né? Totalmente lógico, e essa questão do 777 era sabida antes de fechar com o Vasco. Mas o Vasco, a não ser que ele tivesse outras opções, ele abraçou, e pode-se discutir se fez certo ou não, a única que ele tinha, porque o Vasco estava afundando. E provavelmente ia continuar afundando. A situação do Vasco hoje, com todos os problemas, ela é melhor do que era pré-777. Mas isso também não quer dizer muita coisa. Exatamente. Esse é Concordo ponto. contigo Mas plenamente. no mato sem cachorro. Então, sabe, Mas eu acho que é preciso entender ainda. Ninguém consegue explicar de maneira clara o que é ainda a 777. De onde veio, o que quer, aonde quer chegar. Então, isso para mim também não é exatamente o que o Vasco Só para fazer uma explicação o Vasco simples, só está assim, melhor do que estava lá para no não ficar uma pré-sal. coisa muito subjetiva Claro. para quem vê a gente. A SAF é uma empresa. A SAF é uma empresa. Então, um modelo de empresa. Então, o clube vendeu o futebol para uma empresa que constitui o futebol, que constitui uma empresa baseada no futebol. Como, por exemplo, o Vasco pode reaver o futebol? Se a SAF não cumprir os compromissos de pagamento que foram estipulados em contrato, aí o Vasco pode, mas, por exemplo, o William tem uma cafeteria. Eu vou lá e quero comprar a cafeteria do William. Eu não paguei nos prazos. O William vai lá, me aciona, tudo direitinho dentro da lei, e ele retoma a cafeteria caso ele queira. Sim. Então, a SAF é isso. Dentro disso, você tem empresas que, aí como o Zé Elias falou, tem outras equipes onde o trabalho pode ser avaliado dessas empresas. Obviamente, um contexto de futebol francês do Lyon é diferente do contexto caótico do futebol brasileiro. Mas é possível avaliar a gestão. E, olhando isso, é muito óbvio que, em princípio, a SAF mais consistente das que estão estipuladas é a que tem o Grupo City. Sim. Onde há projetos em todos os clubes. Investimentos esperando retorno lá na frente, porque a SAF está investindo ainda. Tem clareza também para isso. Acho que isso é fundamental. Tem Você clareza. entende o projeto? Você entende por que se contrata o Rogério, você pega o Rogério, o grupo está explicando por que levou ele para passar uns dias na Europa, não foi só para tirar foto. O Bahia vai fazer uma pré-temporada em Manchester, né? Isso. Em Manchester. Você O Rogério consegue- foi lá, você inclusive, no consegue final ter do ano. clareza sobre o projeto. O que você consegue ter clareza sobre a 777? Nada. O City Aliás, fez um post a hoje sobre Salvador, falar ela não tem bonito. cara de SAF ainda. O City fez. Ainda parece aquele formato associativo. A 777 ainda age dessa maneira. Então, o que me chama a atenção na 777, e não é uma surpresa, mas assim, ela está o tempo inteiro tentando corrigir rumos. Foi assim, gastando dinheiro para Ano contratar passado jogadores foi na assim. primeira temporada e agora na gestão do futebol com o Alexandre Matos. Isso denota algo complicado. Isso denota que ela entende muito pouco de gestão esportiva. Não significa que ela não possa acertar, por exemplo, com o Alexandre Matos, Mas investindo é direito mas e dando um ano diferente- tranquilo para o Vasco para dar mais um diferente- passo para, quem sabe, na diferente outra temporada, a paciência que ele pede se transformar em resultados É melhores. diferente de quando o seu background é um City. Seu que quê? é o Desculpa. Background. Repita a coisa... O grupo, o grupo do City é City Football Group. Que É o isso? grupo de Hoje futebol. tá demais. Não, mas eu Tá acho- muito alto. Hoje Não, tá mas demais. eu Hoje acho que tá- é interessante. que eles estão Tem algo, falando. é um grupo de futebol. A 777 é um grupo de investidores que compra e vende empresa. Eu acho que por aí você já consegue diferenciar como cada uma aborda o seu negócio. De qualquer jeito, a 777 quer lucro. Ela pode acertar porque ela quer lucro, mas não é que ela tenha esse know-how aí de futebol. Não esqueça uma coisa que eu acho que é muito Entendeu? importante para não perder. É isso que parece que você vai tá sempre corrigindo. Se você contratou o Brax, você montou o time errado, e você viu que não dava o Brax, aí você traz o Matos. Você sabe por que você traz o Matos? Você sabe qual é o perfil do Matos? Sabe como ele trabalha? Para agora dizer que agora ele vai ter que trabalhar com a torneira fechada, para ele dar Um uma... é é Matos tem know-how de futebol. Ramon Dias tem know-how de futebol. Não, Ele quer não é dizer. isso Então, não, é- não é isso não. é- É pode como ter, ele- eu acho que a como ele situação do Vasco trabalha agora tá e o perfil que muito você melhor. trabalha. Não, mas não é isso. É como o Matos trabalha. Eu vou contratar o Matos, que é um grande negociador, montador de elenco. Mas eu não vou te dizer dou pra ele que ele dinheiro não tem pra- dinheiro.
Então ele vai ser um grande Pedro, montador de elenco. eu entendo o que você quer dizer quando você fala sobre competência, mas eu quero só lembrar uma coisa sobre SAF. Não é sobre a competência do Matos. Não, é sobre a competência ideia da SAF. de quem o contrata e o que essa Competência da SAF, eu sabe entendi. sobre futebol e Só gestão. que tem uma coisa. Se a SAF fizer prejuízo, ela paga. Se quebrar o clube, ela paga. Vão entrar com ação, falência, concordata, e ali entram, pagam com os bens de quem administra a SAF. Não é, com todo respeito, a terra de ninguém no modelo associativo. Então é sempre bom lembrar, Mas eu concordo com você. Está partindo da premissa Tá que são grandes complicado. empresários. Mas, ô, Birner, né? será A gente que não isso consegue vai entender. acontecer aqui? As informações que se Oi? tem é que os negócios deles são obscuros. Será que isso A acontece? gente não sabe, realmente. Eu acho que sim. A palavra transparência, Será? ela não está na mesma frase que a 777. Cara, volta um ano no tempo. O Vasco não tinha Ramon Dias, não tinha Alexandre Matos. Tinha subido da Série B com dificuldade. O Vasco sofreu para subir Então, mas o da ano- Série B para a mas o Série ano- A. mas o ano foi passado, sofrível, hein, o Pedrinho, ô Bueno? eu sei que é outro papo, outra esfera, é uma política de clube interna. O Pedrinho, presidente, Ramon Dias foi mantido no cargo. Um dos maiores técnicos do Campeonato Brasileiro foi ele. O que ele conseguiu fazer foi espetacular. Entendeu? Tirou um time que tinha 9 pontos no primeiro turno para o segundo turno. Chegaram reforços que deram certo. O Verrete, Payet, se não foi brilhante, mas pelo menos contribui tecnicamente. Poderia jogar em vários clubes. Então, volta um ano no tempo. O Vasco subiu muitas casinhas. Não, aí desculpa. Entendeu? Esse movimento de meio de ano foi para corrigir um planejamento Exatamente. absolutamente Mas, desvirtuado. Fabio, O Botafogo, o primeiro Barranco. investimento do Botafogo na Mas SAF. aí foi aos não é trancos e subiu, barrancos. é como subiu, porque subiu e qual contexto. Concordo com você, Pra você mas ficar- subiu. Concordo com você também. Tá aqui agora. Você Então, já sai de um outro vamos lá. ponto para discutir. Subiu. Eu discordo, sabe Subiu. por quê? A gente está se apegando a uma situação muito de nomes. Se o cruzamento do Paulo Henrique não sai e a bola do Serginho não entra, o Vasco estava na Série B, gente. Então, mas isso- Então não vai dizer para mim que esse O projeto Palmeiras é um sucesso, em que tem uma evolução em 2014, curso. se não fosse tem. o Santos Não contra o tem. Vitória, o Palmeiras estava na segunda divisão em Tudo 2015. bem, mas se chegou a esse Você- limite, esse trabalho de 2014 precisa ser avaliado. Só uma Isso coisa, sim. só uma coisa, hein? O Vasco não dependia dele. Podia ter dado tudo Não certo. dependia só dele, porque nos 2 jogos anteriores. O Vasco chegou, depois de tudo passou, faltavam 3 rodadas, então dependia dele. Vacilou na antepenúltima, vacilou na penúltima, e no segundo tempo, até os minutos finais. Não dá pra dizer pra mim que esse projeto é um sucesso, porque a bola de Serginho Não, entrou. sucesso não é. Não é um... Mas tá evoluindo, mas eu entendo tá o que eles evoluindo, estão falando. é melhor. É uma Mas tem relação que a avaliar olhar natural. e ver um presente discordo. melhor do que o discordo. passado. Aconteceu com o Botafogo. Mas foi aos trancos e barrancos do ano Quando passado. chegou a SAF, e a Aos SAF do trancos e barrancos. Botafogo ela foi mais acelerada que a do Vasco. O Vasco por Botafogo em nenhum problemas momento internos. dependeu de um gol pra não estar no Então, na Série o B. primeiro aporte ali Eu com acho os que isso aí investimentos precisa ser lembrado. não foi legal, não deu certo. Aí eles já corrigiram a rota pro segundo turno do campeonato retrasado. O Botafogo já conseguiu fazer uma grande campanha, foi um dos melhores times como visitante. Você já percebeu ali. O Botafogo Olha a começou diferença, olha a 2023 diferença. já olhando olha para a celeridade, cima. Olha a celeridade E pra conseguiu resolver fazer. a contratação. O Textor virou. né? Tá na Que hora. qual é o segredo dessa janela aí de 2022 que a gente está citando? O Tário, que é o CEO, o Mazuco, o Textor até falam. Em 2022 é um projeto dele, o Birner lembrou. É um projeto dele, é prejuízo dele. O boi ali está crescendo aos olhos do dono. Quantas vezes você viu o Textor no Engenhão, vindo ao Brasil, analisando? O boi ali cresce aos olhos do dono. A gente foi lá até conversar com o pessoal do Botafogo. O Textor fala diariamente 4 vezes com as 3 pessoas que ele tem ligação direta. Você sabe quem é que manda no Botafogo, qual é a cara do Botafogo. Independentemente se o Tiquinho perdeu o pênalti, se vacilaram, se escorregaram, se pipocaram, você sabe qual é o projeto ali. Você não sabe qual é o projeto no Vasco. E em 2022, quando a coisa começou a sair, cara, vamos pegar aquele aporte de 23, antecipar, contratar e já montar o time para que a coisa seja melhor no ano que vem. Tanto que ano que vem, ano passado, não teve aporte mediano do Botafogo, que eles já tinham usado em 2022. Então, tem todo um planejamento ali de traz para cá, antecipa, faz a gestão, melhora elenco, qualifica. Você consegue entender porque as coisas estão acontecendo. Você pode ficar bravo se ele vendeu o Jefinho, você pode ficar bravo se ele vendeu o Perry e o Adrielson, você pode ficar bravo, mas você sabe o que está acontecendo ali. Você consegue me explicar o que está acontecendo no Vasco, além de trouxe Payet, trouxe Verrete, trouxe Ramon Dias? Eu confio no trabalho do Matos, confio no trabalho do Ramon Dias, confio na boa vontade, confio na na experiência, 777. no Pedrinho. Então, por O exemplo, Pedrinho, o desculpa, Brax não deu Pedrinho certo, tem nada a ver saiu. com futebol. Então, por exemplo, Pedrinho tem não é nada só a ver com jogador. futebol, é importante O frisar Vasco isso. do Brax já acabou. Do Abel Braga, você pode falar, pô, qual que é hoje a experiência dele como diretor, tal, não sei o quê, como técnico, um cara histórico, jogador também.
Mas hoje o Matos é um cara muito mais feroz, voraz no mercado, conhecimento com empresários. Eu também concordo com você nisso. Mas o problema não ponha nada, não tenha dinheiro nenhum. Mas o problema é o Vasco seguinte, Associativo hoje acho que pode fazer um bom trabalho. Vou tentar te dar Vasco Associativo? O Vasco Associativo. Esquece assim, CBC não vai botar nenhum tostão no Vasco. Com os profissionais que tem ali. O Ramon Dias, eu acho que ele consegue atrás. O Vasco atrair. Associativo não tem nada a ver com o Vasco. Mas eu quero dizer assim, só com as próprias pernas, com os profissionais que estão lá, o Alexandre Matos, acho que no mercado ele consegue trazer gente. Você brincou com o Ramon Dias faz isso. O Vasco Associativo hoje, ele o problema, a SAF já é uma realidade, já tem contrato ali e é quem controla o futebol do Vasco. Mas assim, a CBC anuncia, não vamos botar dinheiro nenhum. Eu acho que o Vasco hoje já consegue, com os profissionais que tem, ser mais atrativo. Mas como você é atrativo sem dinheiro nesse mercado de hoje? Se você não tem dinheiro, Bubu. Esse que é o grande problema. O Orelhano, por exemplo, já falou, não quer ficar no Vasco. Mas assim... Foi a maior contratação da SAF até agora, né? Mas eu sou um clube. Eu sou um clube. Eu quero reforçar o meu elenco. Aí eu olho pro time do Vasco. Qual foi a colocação do time do Vasco? O que aconteceu durante o ano? Quase caiu. Qual foi a performance, Terminou o primeiro turno com 9 pontos. Orelhano, Orejano, né, que fala. Eu quero contratar o Orejano, beleza. O que ele fez? Porque se eu não tenho dinheiro, eu tenho que olhar o que ele fez durante o ano para poder contratar. Ele teve um gol e uma assistência em 23 ele fez? jogos. Né? Pô, já não posso mais fazer isso. Já não vou ter o poder de barganha para você colocar um jogador, já é difícil. O que eu vejo hoje, eu também concordo com você que o Matos é sensacional, que o Matos tem o seu trabalho, tem os seus méritos. Mas o próprio Matos, que sempre foi na primeira entrevista, nós vamos melhorar, vamos contratar, vamos fazer isso, fazer aquilo. O próprio Matos falou assim, paciência. Essa paciência é muito fácil para a gente entender, que trabalha no futebol. Paciência, não tenho dinheiro. Ele não vai falar, não tenho dinheiro. Ele não vai falar, não tenho o suficiente para concorrer. Quantos jogadores o Vasco contratou? Só o João Vitor. O Medel é bom jogador, sensacional, incorporou o espírito. Também acho. Só eu já. João Vitor, Vitor Rojas, ainda não foi confirmado oficialmente. Sim, e o David, que vou te falar, hein? O David, nos clubes que passou agora recentemente, não foi bem. Conseguiu, tal. Não foi bem. Mas aí o Peck tá saindo. É bom jogador. Acertar, bom jogador. Aí o que eu pergunto é, beleza, hoje em dia, eu vou estender um pouco a questão do... Hoje em dia ninguém mais vai... é o Alexandre Matos. Beleza, mas ele está trabalhando aonde? Qual a garantia que eu tenho? Como que eu vou fazer? Eu acho que assim, o Alexandre Matos é um bom profissional, um ótimo profissional, só que ele já deixou muito claro para a torcida que ele está com as mãos atadas. Então, ele não tem o mesmo raio de ação que ele tinha no Palmeiras, que ele tinha no Cruzeiro. Até o poder de barganha é diferente, porque você tem que negociar. E se você não tem dinheiro, eu coloco os jogadores. Vou tentar... Essa entrevista aí, ela tem muito também... O Matos também está pensando nele. Ele tem uma imagem no mercado. Ele é um cara de contratar. Eu preciso explicar por que eu ainda não estou contratando. Não é só projeto a médio e longo prazo. Ô, pessoal, sabe aquele Matos lá? Feroz, guloso, vai no mercado, predador. Então, aqui eu não tô podendo... Estou meio amarrado. Ele também está pensando nele. Também precisa justificar o mercado. Aí vem com esse papo, que é muito bonito, legal, projeto, médio, longo prazo, mas é o que eu falo, o torcedor que já está com 35 pulgas atrás da orelha, com a SAF, com a 777, que ainda não viu o que está vendo do lado, o gramado do vizinho está verdinho aqui, está verdinho ali, está bem cortado ali, o meu ainda está... Estão dizendo que vai ficar bom, mas ainda não está, é aquela coisa, o gramado está todo cacarecado, mas vai melhorar. A gente só vai poder medir o sucesso das SAFs em no mínimo 3, 4 anos. Não estou falando do sucesso da SAF, estou falando da impressão do torcedor. Exatamente. Porque só por uma coisa da entrevista e o que o torcedor recebe. Porque tem time que ganha. Não, isso eu concordo, a comunicação é péssima. Entendeu? Não agora, anterior, vamos competir com o Flamengo, não vai ter um time pior que o do Flamengo, não vai entrar em campo com condições piores que as do Flamengo de competição. Porque títulos... Vou trazer o Mate, porque agora vou montar elenco de primeira prateleira, o senhor fala... Os times existem para ganhar títulos, mas títulos podem ser uma ilusão. Claro. O Cruzeiro fez um projeto de bicampeonato de Copa do Brasil que destruiu o clube. As SAFs, quando todos os interessados em SAFs foram olhar as SAFs que foram feitas até agora, ninguém tinha uma situação pior que a do Cruzeiro. Ninguém tinha uma situação pior que a do Cruzeiro. O Ronaldo fechou a SAF e depois começaram a aparecer outras questões, dívidas fiscais e tal, pensou em ir embora. Pediu mais garantias, porque ninguém mais queria. Então, cuidado quando a gente olha para o resultado de campo apenas para entender o que é ou não um bom projeto de SAF. Um bom projeto de SAF é para deixar o clube financeiramente saudável para, em algum tempo, poder competir
melhor que for possível dentro do futebol que hoje, infelizmente, é dinheiro. Vitor, mas só que é o seguinte, infelizmente. você concorda que essa avaliação ela se aplica quando a gente olha para o Botafogo? Não só dinheiro, mas mais quando a gente dinheiro olha que para o tudo. Botafogo e fala, perdeu o brasileiro, não é o fundo do poço. Quando a gente olha para o Bahia e pensa, ficou na primeira divisão, mas tem algo maior sendo feito. E a única coisa que você consegue olhar para o Vasco é nem falar em sucesso ou fracasso. É olhar e falar, tem um ponto de interrogação ali. Mas é por isso. Tem um ponto de interrogação. É por isso o o meu questionamento. ponto é esse. Porque a gente não sabe como isso vai estar em 3, 4 Exato. anos desde o início da SAF. Sempre que o Essa William é a traz grande uma questão. pergunta pra gente, e a entrevista, tem sempre um ponto de interrogação, porque tem sempre uma ponta solta que ninguém responde. Então, a questão do torcedor do Vasco, e o torcedor do Vasco é o cara que está sofrendo desde o início do século. Porque ele teve espasmos, lampejos assim de alegria, mas ele está sofrendo e prometeram para ele que isso aí vai resolver. Mas vai resolver como? Quando? Como é que funciona aqui que eu não tô... O meu grande ponto é, essa interrogação gigante que fica ali, ela não está sendo respondida. Porque o CEO que diz que trouxe o Matos, que agora é investimento, é outro patamar de elenco, que 2024 vai ser diferente, quando tem a entrevista do Matos falando o que ele falou ontem, o torcedor vira e fala, caraca, mas qual o Vasco? Eu não estou entendendo qual o Vasco... Será que esse ano O vai Matos ser é o um mesmo cara coisa do muito ano passado? esperto. O Matos, quando contratou o Borja pro Palmeiras, ele tinha dito um dia antes ou 2 dias antes que não tinha interesse no Borja. Depois ele aparece lá na Colômbia lá com a camisa. O Vitor Roque, que foi uma grande contratação dos últimos tempos no Atlético Paranaense, ele, como tinha passado pelo Cruzeiro, sabia dos detalhes do contrato, Foi da lá e fragilidade, foi lá e pegou. Muita gente queria o Vitor Roque, Mas ele foi lá e levou pro então, furacão. mas eu Então, ele é um- concordo com você, mas o problema é dinheiro. Como é que ele vai Então, fazer se ele não tem dinheiro? Exatamente. Criatividade, Esse é bom o grande relacionamento com o empresário. A gente sabe. Como é que o Caio Paulista vai sai do São Paulo e pula o muro e vai pro Porque o Palmeiras? São Paulo foi mal na negociação. O São Paulo O quis fazer um monte de O coisa. Palmeiras não tinha. Então, não. falava do bloco mas de o São Paulo sobre empresário isso. foi decisivo. O Eduardo Duran foi decisivo. Ele falou assim: eu vou valorizar. Que fez um contrato de 5 Ele foi decisivo anos. porque ele mas- sabe, ele mas o que oferece, ele aconteceu? sabe que tem grana. Ele Mas o que oferece pra mim, aconteceu? não tem Mas dinheiro. por que que o São Paulo... O mas- Palmeiras tem um entendimento melhor com o empresário do que o São Paulo teve. Talvez o- Eu Galera, na minha opinião, a SAF, né, tá demorando um pouquinho para poder anunciar contratações. O Alexandre Matos chegou, né, parecia que ia ser aquele Alexandre Matos lá do Palmeiras, ia chegar, ia sair contratando todo mundo, mas parece que o Vasco vai passar mais um ano, né, reduzindo gastos, né, não vai fazer grandes contratações, já fazer contratações pontuais, né, o grande objetivo do Vasco é permanecer na Série A, né, mas o Vasco tem que começar também a pensar em chegar longe em algumas competições, né? Agora o torcedor fica meio preocupado. Será que o Vasco vai passar sufoco mais um ano? Será que a SAF mais um ano vai enganar a torcida, falando que vai ser uma coisa e chega na hora é outra coisa, né? O torcedor fica bastante chateado, o torcedor que espera que chegar grandes contratações no Vasco, o Vasco só chega jogadores que já tá com idade, já perto de se aposentar, então é um pouco complicada a situação do Vasco. O Vasco, na minha opinião, tem um elenco bom, tem um elenco bom, tem jogadores bons, mas precisa de mais. Se quiser alguma coisa nessa temporada de 2024, o Vasco precisa ir no mercado, precisa trazer mais jogadores, porque com esse elenco que o Vasco tem, corre risco de passar sufoco novamente no Campeonato Brasileiro. Eu não digo nem Campeonato Carioca, né? Eu digo Campeonato Brasileiro, né? Que é a competição que o Vasco precisa se manter. Então preocupa um pouco o torcedor tá na razão, o Alexandre Matos tentando se explicar, tentando dizer aí por que o Vasco ainda não foi no mercado, não trouxe grandes contratações. Será que a SAF vai investir milhões em contratações nessa janela? Essa é a dúvida. Ou será que eles vão esperar mais uma vez o meio do ano, vai esperar para ver como que o Vasco vai sair nas competições para poder contratar? Aí fica aquela dúvida, será que o Alexandre Matos ele vai permanecer no Vasco? Se o Vasco continuar assim, não contratando jogadores, e o cara chega com esse peso, né? A gente tem que saber também qual é a promessa do Vasco para o Alexandre Matos, né? Que é a promessa de trazer mais jogadores ou não. Essa é a nossa dúvida. Deixa nos comentários a opinião de vocês, o que vocês estão achando do mercado da bola do Vasco. O Vasco, até o momento, está engateando ainda, está bem devagar no mercado da bola, mas a qualquer momento pode acontecer do Vasco anunciar contratações, né? Todo mundo sabe que o Vasco e qualquer outro time costuma trabalhar na calada, né? E do nada começa a apresentar jogadores, né? Vamos aguardar aí os próximos dias, as próximas semanas para saber se o Vasco vai apresentar novos jogadores. Enquanto isso, galera, deixa nos comentários a opinião de vocês. Não esqueça também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações.